Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Que a graça e a paz sejam abundantes no coração de cada um de vocês. Amém? Mais um dia na presença de Deus, uma quarta-feira. Quero. Você tá lá, que eu tô pensando nele também. Pode filmar lá. E o combustível das nossas vidas também é a palavra. Amém? Nada. Então nós vamos orar de acordo com o tema. Lucas 1:37. Amém? Aleluia. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. Às vezes, dentro de uma pregação, você acaba também caindo dentro de alguns capítulos Mais pra frente, que né? alguém já falou. Mais pra frente. Vai pra cá. Mas se alguém falou da maneira que o Espírito Santo usou ele, e a todos os Espíritos Santo usa da forma qual ele acha que Passou, não? importante é estar na presença de Deus. Como disse o pastor Lauro, não pode faltar em nós a presença do Espírito Santo. Amém, amado? Lucas. Aqui, ó. Passou. Aqui no livro Aqui, de Lucas, capítulo 1, verso 17, Acho que é aqui. está dizendo assim: para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Né? Pra cá, E eu vejo assim, sabe, irmão, quando Maria ouviu o anjo dizer para Deus: nada é impossível. Entendeu? Era um dos atributos de Deus, a onipresença de Deus. Em todas as circunstâncias, e não focar em nossas próprias possibilidades. Temos que entender então que o que é possível a nós é para nós, mas o que é para Deus é só para Deus. Verdade, irmão. Deus olha, e Maria diz no verso 38. Ela diz, aqui no verso 38, né? Depois, então, de toda a narrativa do anjo, a Maria, ela então disse uma coisa ao anjo. Disse assim: para Deus nada é impossível. Mas, amados, o que Maria disse aqui na palavra de Deus, que eu vejo uma maravilha. A palavra de Deus, quando ela é explanada, ela é pregada. Amém, queridos? A gente, aqui eu quero dizer para vocês, diz assim a palavra de Deus, Lucas 1, verso 37, e o verso 38 disse: então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Precisamos renunciar nossas próprias possibilidades de ser humano e confiar nos atributos, pois Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Verdade. Dizemos muitas vezes, irmãos, confiamos em Deus, mas se Deus nos dá uma prova de vida ou morte, fracassamos. Ninguém quer morrer, essa é a grande verdade. Se coloque no lugar dessa pessoa. Vou fazer uma ilustração e você vai meditar nessa ilustração. Havia um jovem que ele se tornou um alpinista por gosto, por prazer. Ele gostava da adrenalina, das alturas. E ele escalava, escalou vários montes.
Mas tinha um monte que ele estava no coração dele que ele queria escalar. O Monte Everest, que é um dos montes mais altos que existe. Mas nesse intervalo de tempo, ele então se converteu a Cristo Jesus. Mas como ele gostava de fazer tudo aquilo, ele continuou fazendo. Mas ele disse assim a Deus: Senhor, eu quero escalar o Monte Everest, mas é para a tua honra, tua glória. Eu quero escalar o Monte Everest, mas coisa que ainda nenhum alpinista fez, à noite, de noite. Então todo alpinista tem todos os adequados, aquelas cordas, aqueles ganchos, aqueles martelinhos para bater as estacas, aqueles ferros, aqueles pontamentos para então se firmar e continuar subindo, e vai subindo, vai subindo. E chegou um dia ele começou a subir, de noite. Era 10 horas da noite, escuridão total, sem lua. E ele começou a subir, e foi subindo, ganhando as alturas, e foi subindo. Quando ele estava quase chegando no pico do monte, irmãos, lá no pico do monte, quase para subir, ele ouviu uma voz que disse: Filho, tu confias em mim? Ele falou: Claro, meu Senhor. Você estaria preparado para dar a sua vida a mim? Falou: Claro, Senhor. Então, quando ele falou isso, esse rapaz despencou lá de cima. E aquelas cordas veio correndo naqueles ganchos, naqueles pontamentos, e veio correndo. E ele falou: Senhor, socorra-me. Para. Na hora que ele disse: Senhor, socorre, parou. Falou: Filho, tu não disse que confiava em mim? Eu disse, Senhor. E você continua confiando em mim? Disse: Continuo, Senhor, muito, muito. Então corte esta corda. Irmãos, corte essa corda. O que não passou na cabeça desse jovem naquele momento? Como passa na cabeça da gente diante de uma aprovação de Deus, às vezes? Esse jovem não teve coragem de cortar a corda. Não teve coragem. E ele permaneceu aquele frio a noite todinha, parado na altura, balançando. Balançando. E foi chegando meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, começou a clarear. Quando ele olhou para baixo, ele estava meio metro no chão. Então, amados, como estou dizendo para você, confiar em Deus e estar preparado então para dar a nossa vida ao nosso semelhante. Aqui, às vezes, que está passando aí por momentos difíceis, e então o que Deus requer de nós é isso, que nós venhamos a confiar em Deus plenamente, irmão. Aleluia. Que nós possamos se cortar a corda confiante do Senhor, porque Deus nos mandaria, ou nos daria uma aprovação, ou não nos colocaria em um lugar onde a mão poderosa de Deus não pudesse. Glória a Deus. Sempre a mão de Deus vai estar sobre nossas vidas. Amados, homens muito
usados por Deus. Olha como morreram. Não negaram Jesus. Cito alguns. Pedro, o gigante na fé. Aquele que quando passava a sombra projetava e enfermos, doentes, ele ia passando e ia levantando de nós, sendo curado. Então, esse Pedro, ele teve uma morte terrível, irmãos. Ele morreu crucificado, mas não se achou digno de morrer como Cristo morreu. Ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Falando de outro, irmãos, Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que no caminho de Damasco ia servir a cela, a corte romana, teve um verdadeiro encontro com Deus. Aí então, aquela queda do cavalo, aquele esplendor sobre Paulo, o cavalo empinou e Paulo caiu no chão, ali caiu tudo, aquilo que Paulo tinha deixado no coração, tudo aquilo que Paulo sentia, aquela vontade de perseguir o povo de Deus, de matar o povo de Deus, que ele estava indo para isso, mas ele teve um encontro real com Jesus. E então, quando Paulo teve esse encontro com Deus, ele ficou cego. Ananias foi lá e olhou para Paulo, caiu das escamas, e olha a trajetória de Paulo. Que maravilha! Mas também morreu de uma morte terrível, porque ele não negou Jesus. Porque ele sabia que para Deus nada é impossível. Ele não negou a Deus porque correu a fio de espada. Sabe o que é, irmão? Você está ali num lugar, vendo que tem um carrasco com uma espada enorme na mão, para lhe colocar a cabeça assim e saber que vai ser decapitado e vai morrer a fio da espada. Mas eu creio que nesta hora Paulo, assim como Estevão, também foi apedrejado até a morte. Eu tenho certeza que Paulo falou: Senhor, me tenha no meio da glória também. Senhor Jesus, entrego minha alma, meu corpo, meu espírito. Aleluia, glória a Deus. E foi decapitado, irmãos. Quando Deus tem um propósito em nossa vida, todos eles vão se cumprir, irmãos. Não vá pensar que exista algum propósito que não vai se cumprir na tua vida. Todos os propósitos vão se cumprir na tua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ninguém morre sem Deus permitido, se não for a vontade de Deus. Lembra-se daqueles 3 jovens judeus, Cedraque, Mesaque e Abednego, que estavam na fornalha a mais de 700 graus, a temperatura? Pois é assim, irmãos. Deus não só livrou eles, como esteve com eles na fornalha. Glória a Deus. Pois esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que para ele nada é impossível. Aleluia, glória a Deus. Outra casa, irmãos. Aquele jovem que estava arando com 12 juntas de boi, trabalhando, pegado pesado no arado, e Deus manda então que Elias arruma o sucessor.
Elias foi até aquele jovem, quando jogou aquela capa que pegou naquele jovem foi transformado pelo poder de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aquele jovem recebeu ali uma porção dobrada assim, de Elias. Porque a Bíblia fala isso, irmãos. Glória a Deus. E quando Elias anunciou que ele ia ser tirado dele, ia ser trasladado, ia ser levado, a única coisa que ele pediu para Elias foi a porção dobrada do Espírito. Até o irmão de Paulo Glória a falou sobre isso Deus. aqui. Olha para você ver, irmãos. E todos se cumpriram. Elias realizou 7 grandes milagres e Eliseu estava no 13º, irmão, e morreu. Para muitos tudo acabou. Nada mais pode ser feito. Morreu, acabou. Mas eu quero dizer para você, e para Deus nada é impossível. Quando então, irmãos, estavam lá velando, havia outra cova que ali estava o homem colocado. E então, eles iam levando Eliseu, assim, errado. E houve lá um tumulto, uma correria, alguma coisa sucedeu, e eles deixaram Eliseu cair. Um morto levantar um morto. Só o poder de Deus. Glória a Deus. A hora que ele bateu embaixo, tocou o cadáver, naquele cadáver, aquele homem ressuscitou. Aquele homem levantou, teve vida. Aí eu vi o irmão pregando aqui, ele falou assim, usando um pouco da minha inteligência, usando um pouquinho também de sabedoria, eu entendo que Deus ainda tinha um grande propósito naquele homem. Glória a Deus. Deus tinha um grande propósito na vida daquele homem. Para Deus nada é impossível. Irmão, irmã, reflita sobre a grandeza de Deus. Deixei para falar, por último, como Deus livrou este homem dessa terrível morte, o apóstolo Jorge. Como que Deus livrou ele dessa terrível morte? Olha para vocês verem. João foi jogado num tacho de óleo fervente. Para Deus nada é impossível. Aleluia. Glória a Deus. E uma vez eu estava lá em São Paulo, morava em São Paulo, numa pastelaria, vendo um japonês ia fritar pastel. Então eu estava com tacho lá. E esperando, e eu estava esperando o pastel sair. De repente, começou a ferver. E ele olhou aquele óleo. Foi lá, pegou o fósforo, falei assim, vai acender o fogo, está acendo o fogo. Mas ele pegou aquele fósforo e jogou dentro do tacho quente. Irmãos, pegou fogo. A pólvora esquentou tanto que pegou fogo. E Deus livrou então João da morte. Porque, pensando bem, irmãos, olha a importância de João. Porque qual era o propósito de Deus? Escrever mais um livro. E é o último livro que está na Bíblia. Não sei se está na ordem cronológica, mas nos mostra que é o último livro, Apocalipse. João, então, foi para ele de Patmos e lá ele escreveu o livro de Apocalipse.
Veja a espiritualidade de Jó. Vai escrever Apocalipse. Irmãos, olha para vocês, mas eu fico pensando comigo. Às vezes nós fazemos muita coisa sem consultar a Deus. Ver o que Deus quer para nós. Às vezes sem jejum, pouca oração, muita oração, muito poder. Às vezes a gente fica de uma forma achando que estamos agradando a Deus e nem sempre estamos agradando a Deus. Falta alguma coisa ainda que nós precisamos fazer. Olha o que diz a Bíblia, irmãos. A Bíblia fala para nós lá no livro de João, mesmo João, verso 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia. Glória a Deus. E se não fosse assim, eu vou teria dito que eu iria primeiro e vos prepararia lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Glória a Deus. Mas para isso, irmãos, precisamos estar com uma vida transformada. Parece uma nova morada. Porque, amados, às vezes nós lemos o livro de Apocalipse e eu digo para você, é um livro, se você não lê ele no espírito, muita oração, muito jejum, você vai ficar mais terrível que sério que eu tenho. Porque tem muitas coisas no livro de Apocalipse que você fala assim, não consegui entender. Então esse livro é um livro o qual Deus livrou ele então do óleo fervente porque ele tinha que escrever esse livro para que nós pudéssemos. Então você vê que muitos pastores, até muita gente não gosta de pregar sobre Apocalipse. Outros não tem, mas é a grande verdade. Porque no livro de Apocalipse, irmãos, fala de algumas igrejas, as 7 igrejas. E nós vemos ali a igreja de Sardes, que diz a palavra, como quer estar seguindo, como está sendo conduzida. Mas também, irmãos, ela nos fala de uma outra igreja, e essa igreja é esta igreja. Porque nós, irmãos, sabemos muito bem que por muitas vezes, por mais que nós queiramos, por mais que nós queremos fazer, não conseguimos fazer. Tem muita coisa. Eu estava esse dia meditando na palavra de Deus e eu tive lá uma discussãozinha com a minha mulher no dia da ceia. Não é? Não acontece no dia a dia. Tive a discussãozinha com ela lá, ela pegou a cara comigo e eu também fiquei assim. Aí chegou aqui na ceia aqui. Eu falei, senhora, eu preciso tomar ceia. Eu falei, você perdoou os perdoou? Perdoou. Me perdoou. Amém? Então é isso, irmãos. Nós estamos vendo muita coisa acontecer hoje. Irmãos, não falando com irmãos dentro da própria casa. Ou seja, então, não dentro da própria casa. Mas às vezes até já tem uma vida secular, já é casado, mas eu fico virado com o outro. Aí toma a ceia do Senhor, irmãos. Tem que refletir bem. A ceia santa, e nós temos que nos tornar santos para tomar a ceia do Senhor. Mas pode ser feito aqui, irmão. O perdão é pedido na hora. Mas lá depois reconcilia com a pessoa, fala. A marido e mulher, a pai e filhos. Eu posso dizer para você quanta desavença trouxe entre pais e filhos sobre essa política, Bolsonaro e Lula.
Você precisa ver, isso muita gente está virada na conta até hoje. E tem muitos crentes também, irmão. Então, não podemos, não precisamos muitas vezes nos consertar com o Senhor em determinada situação, para que nós possamos então viver a plena comunhão com Cristo e com os irmãos. Porque a igreja de Filadélfia é uma igreja abençoada, irmãos. Deus deu graça, Deus deu tudo naquela igreja. E é isso que Deus quer para nós. Ele quer ter uma igreja sadia, uma igreja forte, uma igreja que ora, uma igreja que existe a comunhão. Essa igreja não é que eu estou aqui não, mas estou aqui também por isso. Eu vejo a comunhão que tem essa igreja, o amor que tem. Glória a Deus. Os irmãos se tratam a gente tão bem, não só os pastores, os irmãos todos. Aleluia. Eu vim me sentir bem, creio que o Mondial veio, está se sentindo bem, a Mansai e outros que vieram. Todos sentindo bem. Aleluia. Agora, irmão, para encerrar, eu quero deixar para vocês uma palavra que também está no livro de Apocalipse. Capítulo 3, verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que estou à sua porta e bato. Se ouvistes e abristes a porta, desligarei e cearei contigo, Senhor. Irmão, que convite maravilhoso! Que convite! Só Deus pode nos fazer um convite desse. Só Deus, irmãos. Porque Deus, Ele cuida de nós, irmãos. Por mais dificuldade que nós tenhamos nessa caminhada, mas Ele está presente em nossas vidas. Aonde nós vamos, a mão do Senhor está sobre nós. Assim como a mão do Senhor esteve sobre o povo saindo do Egito, Ele está sobre nossas vidas. Só Deus, Ele é maravilhoso, Senhor. Amém. Tu és maravilhoso. Então, quando a palavra diz: Eis que estou à sua porta e bato, é porque Deus está falando com muita gente, irmãos. Às vezes tem pessoas que vão na igreja várias e várias vezes, e o pastor é quem fala: irmão, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você quer ter uma vida com Cristo? Você quer deixar o mundo errado? Quer passar a servir o Senhor? E as pessoas, às vezes, não têm a coragem de dizer: eu quero ter uma vida com Cristo, eu quero ser de Jesus. Mas quando assim a pessoa decide, lá no céu a festa, irmãos. Lá no céu a festa. É maravilhoso. E aqui também na igreja a festa, a alegria. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Aleluia, glória a Deus. Essa alma, né, não tem valor no sentido de você criar algo material para comparar. Somente o amor de Cristo por nossa salvação. Glória a Deus. Grande amor de Cristo. A Bíblia nos ensina isso, irmãos. No verso 21 diz: quem tem ouvidos, ouça o Espírito da igreja. Porque é importante, irmãos, a gente começar a olhar as coisas com relação. Eu vi que a irmã dar um testemunho dentro da porta. Maria se foi, mas ele teve assim, puxa, Glória a Deus. aí esse já está preparando a morada
E se não tiver, Jesus está preparando a morada para ele. Glória a Deus. Para que ele possa estar. Isso é com toda a humanidade, com todos nós, irmão. Não podemos deixar de servir o Senhor. Aleluia. E consertar nossa vida com o Senhor. Glória a Deus. Porque a igreja de Cristo é essa igreja de conserto. A igreja reconhece que ela tem essa fragilidade. Pecar, irmãos. Todos nós pecamos. Mas que nós não podemos viver a prática do pecado. Ou saber que estamos no pecado e vamos continuar. Nada, dobra o joelho, fala com Deus. Vai lá no seu irmão, reconcilie com ele. Peça perdão. Se ele pecou contra você, peça perdão. Mas se você pecou contra ele, peça perdão. E as coisas vão mudar porque em um lar, em uma casa, em uma família, né? Quando nós olhamos pela família, é justamente para isso. Para que as pessoas possam, então, entender a importância que tem uma alma e então entregar seu coração a Jesus. Aleluia. E ele então reconciliar o seu irmão até chegar no céu. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus. Acessa no céu quando Verdade. uma alma se reconcilia com Jesus. Uma alma vai lá, pede perdão ao irmão e reconcilia o irmão. A vida começa a mudar a partir de que nós também deixamos que as coisas mudem em nossas vidas. Porque enquanto nós tivermos um coração duro, coração fechado, irmãos, nós sofremos com isso. Ele sofre a pessoa, mas sofre a gente também. Eu já fiz isso. Eu já fiquei com o coração doído com uma pessoa, no final da conta ela estava sofrendo demais. Porque você sabia que uma pessoa que você gosta, tem amor, ou faz parte da tua família, ou é irmão de Cristo, ou é irmão de laços familiares, e você sabe que tem, e você sofre também. Mas tem pessoas que preferem mais medo do que aquebrar o coração e chegar a pessoa e falar assim: olha aqui, meu amigo, nós somos amigos há tanto tempo, tanto assim, me perdoe, meu irmão. O outro tem o direito, vai te perdoar, porque a forma de você falar, já vai falar para ação ele. Mas me perdoe, se não você chorar, chore. Chore junto com ele. Que há festa no céu quando há perdão aqui na terra. Verdade. Amém? Então, deixe para Glória vocês a essa Deus. palavra. Aleluia. Seja desculpa fazer, eu não estou muito bem aqui, não, meu irmão. Por isso que vocês estão achando uma coisa, mas eu não estou bem, não. Eu estou sentindo um pouquinho assim de, sabe, cultura, não sei o que é, não. Não sei se estão notando, eu estou com uma dificuldade até mesmo. Mas eu pedi ao Senhor que me desse força para falar com vocês. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu não estou bem, não. Até vou pedir os irmãos façam uma oração por mim, em nome de Jesus, vou passar a palavra. Glória a Deus.